Olá, boa noite. Hoje o principal marco que regula os direitos da criança e do adolescente completa 30 anos. Desde que foi criado, em 1990, algumas alterações foram feitas, mas o documento atual mantém o texto muito semelhante ao original. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais os avanços nos últimos 30 anos e quais os desafios mais atuais sobre o tema. Eu vou conversar agora, então, com o Denis Larsen, que é chefe do Unicef na região Nordeste, que é com quem eu converso agora. Boa noite para você, tudo bem, Denis? Boa noite, prazer estar aqui. Prazer é nosso conversar com você. Denis, a gente está aí falando de 30 anos do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente que está completando hoje, né? São 30 anos, poucas alterações desde o texto original. Isso significa o quê? Você pode dizer para a gente, há 30 anos, né, atrás, qual que era o contexto em que esse documento foi criado, esse Estatuto foi criado? Sim, então, 30 anos atrás, a situação das crianças e adolescentes era muito diferente do que está hoje. Então, o ano passado, globalmente, celebramos 30 anos da Convenção da Direitos da Criança e Adolescentes e agora também estamos celebrando no Brasil, que realmente teve muitos avanços. Assim, nós, como Unicef, estamos muito felizes com tudo que temos visto, que tem feito as lideranças no Brasil e também em outros países para avançar todos os direitos básicos, né? Que são os direitos de sobrevivência. A gente tem visto uma caída de mortalidade infantil incrível no Brasil mesmo, e também na área de educação. Por exemplo, há 30 anos atrás, tinha 20% de crianças e adolescentes que não estavam indo para a escola, e agora são só 4,2%. Então, tem avanços incríveis. E também foram construídas novas estruturas que não tinha na época. Depois que foi criado o ECA, o Brasil é um país muito realmente exemplo para muitos países no mundo, porque foi criado toda uma estrutura de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Por exemplo, foram criados conselhos tutelares. É uma estrutura muito brasileira e realmente, como falei, referência para outros países. Mas as estruturas não tinha 30 anos atrás. Então, o mundo que estamos vivendo hoje em dia é muito diferente para crianças e adolescentes. Realmente, naquela época, crianças não eram pessoas consideradas que têm direitos, mas hoje sim tem direitos e tem estruturas que cuidam diretamente dessas crianças e adolescentes. Como eu falei, por exemplo, os conselhos tutelares, que hoje em dia tem 5.500 municípios que tem no Nordeste que estão trabalhando com essas estruturas. Então, é um pouco isso que mudou bastante o mundo do que era 30 anos atrás para hoje. Denis, você citou muito essa área da educação, que foi realmente um avanço, né, nessa questão de garantia dos direitos das crianças. Qual outra área você destacaria também que a gente teve avanços significativos? O registro civil também é outra área que é muito importante. E claro, o registro civil para crianças é o direito primeiro, mais fundamental, digamos, porque sem esse registro a pessoa não existe. Então, não tem acesso a muitos serviços como escola, saúde, etc. Claro, temos visto, né, que tem assim, cuidados para também cuidar das pessoas que não têm registro para ter acesso, mas na prática fica muito difícil. Então, esse registro significa muito e também significa uma proteção, porque no momento que a criança está registrado e sabe a idade da criança, por exemplo, pode proteger contra matrimônio infantil, que é um assunto no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Pode proteger contra trabalho infantil, justamente porque essa idade e o registro da criança. Então, isso, a avanço foi de 66% 30 anos atrás, que estava registrado, hoje para 95%. Então, é um avanço incrível. Então, eu diria, educação é um avanço muito grande, registro civil muito grande. Também, o que sabemos sobre os dados de trabalho infantil, também tem uma redução. Mas eu acho que também muito importante, como eu falei, é mortalidade infantil. Porque estamos calculando no Unicef que foram, neste período, por causa da melhoria de saúde e cuidado das crianças, salvamos 870 mil vidas neste período. Então, tem avanços muito impressionantes. Um dos pontos mais polêmicos do Estatuto é no que se refere à questão do tratamento a menor infrator, que precisaria ser melhorado esse tratamento. Qual que é a sua avaliação sobre esse tema, sobre esse tópico específico?
Nós, como Unicef, tentamos que sempre temos que trabalhar, né, com socioeducação, sempre apoiar as crianças para realizar o potencial e trabalhamos sempre com a idade de 18 anos. Então, até 18 anos, a criança tem que ser ajudada para estudar, para se desenvolver, e então o foco deveria ser esse. E agora não deveria ser punição, porque estamos vendo também as evidências mostram que isso não muda a vida da criança e adolescente. Então, estamos querendo muito reforçar todo o sistema socioeducacionais que existe, né, a socioeducação das crianças e adolescentes fractores. Isso deveria ser o foco na opinião do Unicef. Ok. Denis, e você citou muito a questão dos conselhos tutelares, né, que foi um avanço, que quando o Estatuto foi criado há 30 anos atrás, não tinha os conselhos, os conselheiros. Hoje, qual que é o papel desses conselhos nas cidades? Como que eles vêm atuando para garantir esses direitos das crianças e adolescentes? Eles ajudam, não é para fazer, para uma denúncia principalmente, que agora tem... assim, eles cuidam dos direitos, então tem um órgão que pode fazer denúncias quando tem violação dos direitos de crianças e adolescentes, também violação física, né? Porque quando a gente vai falar sobre os desafios que também existem, né, em qualquer país e no Brasil também, é muito impressionante que tem esse órgão que faz, assim, cuida das denúncias específicas para crianças e estão especializados em como trabalhar com crianças e adolescentes, porque, claro, uma denúncia que existe neste grupo é diferente dos adultos, tem que ter um cuidado especial. Então, para ter este órgão mais especializado das crianças e adolescentes, é um avanço muito grande. Uhum. Denis, como a gente estava fazendo essa retrospectiva, né, o Estatuto foi criado há 30 anos, e aí há quem critique, diz que precisaria de alterações na lei, no que diz o Estatuto, precisa de avanços ainda no texto, mas qual que é a sua avaliação? Precisaria mesmo de alteração na lei ou precisaria que essas leis se cumpram com mais eficiência? Eu acho que as questões nacionais e o Brasil que vê, o Unicef olha, tem o quadro, né, o Unicef junto com assim, a ONU tem o quadro que era a Convenção de Direitos das Crianças, que explicam quais são os direitos principais, e agora cada país fez o compromisso de realizar esses direitos. E em cada país pode haver formas diferentes de fazer isso, mas o que não deveria questionar são esses direitos, porque são direitos fundamentais. E realmente deveria se passear nisso. Mas a estrutura nacional de cada país pode diferenciar. Denis, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, como que esse assunto, esse tema é tratado em outros países? A gente pode dizer que, então, que no Brasil a gente tem uma lei um pouco mais avançada? Sim, eu diria que o Brasil realmente continua sendo uma referência para muitos outros países, porque, como eu falei antes, não só foi ratificado, assim, primeiro, o Brasil foi um dos primeiros países que fez um estatuto de crianças e adolescentes no mundo, então só por este fato já virou uma referência para outros países, mas também avançou, como eu falei, de criar este sistema de garantias, que é referências entre organizações. Então, falamos sobre Conselho Tutelar, mas também tem uma rede que foi criada nos níveis de municípios que fazem referência entre eles. Então, quando tiver um problema com crianças e adolescentes, digamos, por exemplo, que está fora da escola, então o Brasil já faz esta referência entre assistência social com saúde para analisar por que a criança está fora da escola, qual é o problema. Aí as organizações ou as autoridades diferentes analisam juntos os problemas direitos. Então, este sistema de proteção de garantias de crianças e adolescentes é muito brasileiro e continua sendo uma referência muito importante no mundo. Um outro ponto que eu queria que você comentasse com a gente, Denis, é em relação à saúde, né? A segurança de saúde dessas crianças. A gente teve um avanço importante que é sobre, por exemplo, a obrigatoriedade da vacinação infantil. Sim, então, em geral, isso foi um avanço, mas estamos vendo também agora, nesse momento, que tem... agora estamos numa situação também especial, né, com a pandemia, etc., mas estamos vendo algumas tendências também que tem que fazer muita atenção. Então, por exemplo, a taxa de vacinação está caindo um pouco, agora deixou para 90%, que realmente poderia ser um risco de saúde das crianças. Então, temos algumas áreas que temos que reforçar mais ainda e continuar a cuidar destas áreas. Saúde, claro, sobrevivência é fundamental.
Denis, um outro ponto que eu queria conversar com você é sobre os desafios do tema dessa proteção da criança e do adolescente, principalmente nessa época de pandemia, né? Um dos pontos é sobre a violência doméstica, que tem aumentado também. Sim, a proteção contra a violência, até contra a morte, tem sido um dos desafios grandes no Brasil. Eu sei que os governos, municípios e os governos estaduais estão trabalhando muito com este tema. Uhum. Então, já temos um indicador que é muito preocupante, é que cada dia morrem 32 adolescentes no Brasil, meninos e meninas assassinados. Então, isso, claro, é uma questão que todo mundo está muito preocupado, e também temos taxas de violência, pode ser de disciplina ou outro dentro doméstica, que também preocupa bastante. E estamos vendo, isso não é só o Brasil, é o mundo todo, que no momento de pandemia, com confinamento, restrição do movimento, o estresse das famílias aumentam. Então, estamos vendo isso no Brasil também, que as crianças e adolescentes estão mais em risco de violência. E nós estamos preocupados que também até poderia ser também o aumento deste indicador, que já estava muito preocupante, de assassinatos de crianças e adolescentes. Sim. Então, estamos fazendo muito trabalho para, junto com o governo do Brasil, né, de sensibilizar as famílias de como manter o estresse e também como trabalhar com os meninos ou meninas de uma maneira diferente em casa, estando muito ciente da situação do estresse. Sim. Ô, Denis, esse assunto aí é muito amplo, né? Eu vou te convidar para a gente falar sobre esse tema em outra edição, tá bem? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Uma boa noite para você. Boa noite, foi um prazer. Prazer é nosso, boa noite, obrigada. Uma boa semana para você e boa noite também. Amanhã eu te encontro.